o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos pedi. João 14, versículo 26. Então, o Evangelho de São João ele dedica vários capítulos na última ceia, né? Jesus está ali com os seus apóstolos, um momento ali de despedida antes da paixão, antes de Jesus ser propriamente crucificado. Um momento triste, mas também que envolve diversas promessas, né? E uma dessas promessas crucial é essa promessa do envio do Espírito Santo, né? Que vai consistir propriamente na festa de Pentecostes, como a gente vai falar. Esse Espírito Santo ele chama ele de o Paráclito, né? Que significa ali o Consolador, o Defensor e o Advogado. E ele promete, né? No meio dessas profecias, dessas promessas, Jesus fala, né? Tudo aquilo que eu falei, ele vai explicar para vocês e vocês vão entender. Porque apesar dos discípulos estarem conversando com Jesus, e também ficar todo esse tempo, né, os 3 anos da vida pública com Jesus, eles não tinham esse entendimento, né, pleno, digamos assim. Eles entendiam parte da verdade, mas não conseguiam conceber a verdade de forma mais intensa. E quando Jesus ascende aos céus, né, ele envia o Espírito Santo para que os discípulos consigam receber esse entendimento, tá? E quando que essa promessa, né, ela vai se cumprir? Justamente no Pentecostes, que é a festa que a gente vai celebrar amanhã, tá? Então, Pentecostes é essa grande festa do Espírito Santo, tá? E algumas características importantes, né, do Pentecostes. Essa festa acontece 50 dias após a Páscoa. Então, amanhã faz 50 dias exatos após a Páscoa e o nome se refere a isso mesmo, né? Pentecostes. Penta se refere ao 50, né, em grego, seriam 50 dias. E nesse dia, Jesus vai cumprir a promessa que ele fez para os apóstolos e vai enviar o Espírito Santo, né, que é esse Consolador, que vai dar toda a força, a coragem, a sabedoria, né, para os seus discípulos. No Evangelho, mais em específico, no Ato dos Apóstolos, né, o Espírito Santo ele desce como um vento impetuoso e línguas de fogo sobre esses discípulos. Né, eles estavam reunidos ali no cenáculo, junto com Maria, em Jerusalém, e esse Espírito Santo desce como um vento impetuoso e essa língua de fogo sobre os apóstolos. E esse dia ele marca o nascimento da igreja, né? Muitas pessoas perguntam quando que a igreja nasceu de fato, né? Então esse é o dia do nascimento da igreja, porque antes disso os discípulos eles tinham medo, né? Quando Jesus foi morto, todos os discípulos eles ficaram reclusos, né? Não queriam sair das suas casas, até porque eles estavam sendo perseguidos. E depois do Pentecostes, eles passam a anunciar essa verdade, né? O Evangelho, a verdade que eles aprenderam com coragem, né? Com afinco. Então eles realmente se tornam verdadeiros apóstolos ali. Então a igreja ela começa a crescer com base nesse fogo que é o fogo do Espírito, né? Corações de fogo, almas abrasadas de amor, vozes intrépidas que começaram a transformar o mundo. Então é isso, né? Os discípulos eles começam a ter essa energia e essa coragem. Então São Pedro, que chegou a negar Jesus 3 vezes, ele começa a pregar em praça pública com mais de 3.000 pessoas começam a se converter e tudo. Então é algo extraordinário realmente. O Atos dos Apóstolos, né, que é justamente esses acontecimentos que aconteceram após o Pentecostes, ele é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Ele justamente narra esses fatos que aconteceram após essa vinda do Espírito Santo,
tá? Mas vamos entender melhor o que é esse Espírito Santo, né? Primeiramente é um mistério, né? O Espírito Santo é um mistério. Eu vou começar pelo nome. Ele tem muitos nomes e na própria Bíblia se referem a ele de diversas formas. Então, aqui no Ocidente, a gente geralmente denomina como Espírito Santo, mas nas próprias Escrituras é Espírito de Cristo, Espírito da Verdade, o Paráclito, Consolador, Espírito da Promessa, Espírito de Deus, Espírito da Glória, tá? Então, é até por isso que, não sei se vocês já perceberam durante a missa, quando a gente se refere a Jesus ou a Maria, o padre ele faz a vênia, que é você flexiona seu corpo em sinal de respeito. E quando fala Espírito Santo, não, porque não é um nome de fato, entendeu? Porque tem vários tipos de nome. Ele não é, o Espírito Santo é como a gente chama ele no Ocidente, mas ele não tem um nome de fato, né? E realmente é um mistério, porque onde que está o Espírito Santo? Né? Ele ao mesmo tempo que ele está em todo lugar, ele não é visível, né? Mas a gente consegue definir ele como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, a gente tem o mistério da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E a gente considera o Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho. Muitas pessoas se referem a ele assim, o amor do Pai pelo Filho. É Deus conosco e em nós, né? Como Deus age no mundo, é através do Espírito Santo. Então é essa força divina que consegue inspirar a gente, capacitar e guiar. Então, um amor do Pai pelo Filho, e nós como imagem e semelhança do Filho, é o amor do Pai por nós também. Então, o Espírito Santo é o fogo que Jesus trouxe ao mundo, que aquece os corações e os faz viver para Deus. Então, a partir desse fogo, né, que aquece nossos corações, ele nos ajuda em diversas formas, né, com diversas formas. Então, a viver como um cristão de fato, fazer o bem, conseguir perdoar os outros, ter essa coragem, viver com alegria mesmo, ele transforma, né, nossos corações. Então, é a analogia de uma vela ou de uma tocha. Com o Espírito Santo nós somos essa vela acesa, né? A nossa luz ela se espalha também pelo ambiente e consegue levar a luz aos outros também, né? E sem o Espírito Santo nós somos cristãos apagados, né? Somos uma vela sem luz, uma tocha que não aquece ou não cumpre sua função ali, seja esquentar uma comida ou outra coisa, sabe? Então, e é importante a gente saber que no batismo a gente recebe esse Espírito Santo, tá? E na crisma a gente confirma, né? A gente recebe com mais plenitude esse Espírito, tá? Então ele, a partir desse momento ele mora na gente, né? E nos ajuda a viver como filho de Deus de fato. E qual que é a forma, né, do Espírito Santo? Aquela, como eu tinha falado, ele muitas vezes não é visível. Na Bíblia ele aparece como vento impetuoso, aparece como língua de fogo, aparece como uma pomba, aparece como, às vezes esse é o mais conhecido, apesar de muitas vezes ser o mais difícil de se rezar, né? Então, dar uma pomba é meio complicado. Água viva, né, também. Óleo, nuvem luminosa. Então é um Deus que está ali escondido, mas ele é com certeza presente e ativo, tá, nas nossas vidas.
Se a gente fosse comparar, né, com um jogador, a gente poderia colocar, não sei se vocês lembram do Kanté, né, que jogou no Chelsea, um jogador que era volante, conseguia jogar de meio atacante, zagueiro, atacante também. Então é aquele jogador que consegue jogar em todas as posições, né? Ele consegue atuar em tudo, né? Então ele é um guardadas as comparações, ele é um pouco do que o Espírito Santo faz também. Então ele cura o Espírito Santo quando algo está doente, ele consegue ir lá e curar. Ele consegue no frio ir lá aquecer, tá? Ele consegue destravar o que está travado, o que está parado por algum motivo. Ele age realmente como um regulador espiritual, tá? Então ele é um regulador, um guia para nossa vida, tá? E o que aconteceu de fato, né, no dia lá de Pentecostes que a gente estava falando? Então imagina a cena, né? Os apóstolos, né, os 12 apóstolos estavam trancados na sala com medo dos judeus. Jesus, ele já tinha subido ao céu, né? Já tinha, foi o evangelho do outro domingo. Então eles estavam meio que sem rumo, né? Eles tinham visto que Jesus ressuscitou e tudo também, mas eles ainda estavam meio que com um medinho, né? Meio molengas. E aí de repente um barulho forte, assim, um terremoto chegou com vento, línguas de fogo, começou a pousar sobre cada um. Todos ficaram cheios daquele espírito que é o Espírito Santo, tá? E aí uma coisa legal que aconteceu foi que eles começaram a falar em línguas, né? Então, suponha que, sei lá, tem um inglês, um alemão, um árabe aqui, eles começaram a falar e todos conseguiram entender eles, apesar de é uma língua universal, tá? É uma língua universal, uma língua católica, né? O significado de católico, né? Universal. Então, uma língua que é realmente para todos, tá? E essa é a mensagem do Evangelho. E aí o próprio Pedro, né, que tinha negado a Jesus, agora ele fala com coragem em público, consegue se referir às pessoas, ele monta na praça 3.000 pessoas convertendo, vários deles se tornaram mártires, né? O próprio Pedro morreu também crucificado, só que de cabeça para baixo. Vários deles foram para outros países, né? Viajaram e tudo para realmente espalhar o evangelho. Então eles conseguiram essa coragem, essa vitalidade a partir do Espírito Santo, tá? Então é uma verdadeira explosão mesmo de fé e de força, tá? Isso aí tá no Atos dos Apóstolos, e vai ser a primeira leitura do Evangelho de ontem, de amanhã, quer dizer. Então uma frase de Santo Agostinho que resume bem isso, né? Que é: se tiras do Espírito, os discípulos nada fazem, com o Espírito vencem o mundo. Tá, mas e hoje, né, pessoal? Vamos lá. E hoje? Como que esse Espírito ainda age? Será que ele ainda age? E sim, ele ainda age. Não só naquele momento, né, nos apóstolos ali reunidos com Maria, mas também depois da morte deles e quem eles nomeavam na igreja e até hoje para cada um de nós batizados, ele ainda age. Então ele age na igreja, age aqui nessa catequese, age em cada um de nós, tá? Então toda vez que a gente reza, toda vez que a gente perdoa, toda vez que a gente ajuda alguém, a gente resiste ao pecado, ele está ali, né? Muitas vezes a gente não consegue ver, meio escondido, mas ele está ali fazendo com que a nossa vela fique sempre acesa, né? Que a gente sempre ilumine,
Então ele é o fogo ali que vai dar esse combustível pra gente. Então sem ele, novamente essa analogia, sem ele nada acontece, mas com ele realmente nós conseguimos brilhar. Com o Espírito somos jovens que brilham, e sem ele somos velas apagadas. Então, se a gente fosse resumir em uma ideia, né, toda essa palestra, toda essa aulinha, é a força dessa ideia realmente de que o Espírito Santo ele age na minha alma hoje, tá? É algo que é realmente muito importante, mas que é algo misterioso, né? Como eu tinha falado, o Espírito Santo tem essa característica. E por eu não entender bem, muitas vezes fica distante, né? E não pode, às vezes não causa o impacto que a gente queria que ele causasse. Tem uma citação da Santa Edith Stein que pode ajudar um pouco nisso, que eu vou ler aqui para vocês agora. É um parágrafo bem bonito que ela escreveu sobre como ela via o Espírito Santo, né? Então, quem és tu, doce luz que me preenche e ilumina a oscuridade do meu coração? Conduzes-me com a mão de uma mãe e me deixas amigo. És o espaço que envolve todo o meu ser e me encerra em si. Se fosse abandonar por ti, cairia no abismo do nada, de onde tu o elevas ao ser. O meu ser se separaria do nada, se tu não tivesse sustentando ele. Tu mais próximo de mim que eu mesma, mais íntimo que a minha intimidade. Nem tanto inalcançável e incompreensível, e que faz expurgir todo nome, Espírito Santo, amor eterno. Então é isso, né? O Espírito Santo mais íntimo que a minha intimidade. É algo que me conduz, mas me deixa livre, né? Ao mesmo tempo, um pouco do paradoxal. Mas de fato, né, nós nunca somos mais livres que quando conduzidos pelo Espírito Santo, né? Que é realmente aquilo que dá vida pra gente, né? Na vida da nossa alma. Então, a gente precisa sempre fixar bem os olhos para o Espírito Santo, tá? E viver o silêncio para que a gente consiga escutar ele, né? A gente precisa escutar o Espírito Santo, ter essa atenção, seguir as nossas inspirações, né? O Espírito Santo ele age no centro da alma, que é o coração, tá? Então, o coração na Bíblia, né? Não é só essa questão do sentimento, o amor e tal, não. Ele é onde tudo vira síntese, né? Então toda a inteligência, tudo que você consegue conceber, a sua vontade, os seus desejos, a escolha, é onde a gente sintetiza tudo, tá? Isso é o coração de fato, a própria encíclica do Papa Francisco falando um pouco sobre isso. Então é onde a gente realmente decide amar, escolher esse caminho de Deus, né? De santidade. Então é isso. Ele age na gente e tá, né, nesse coração nosso da maneira mais profunda, né? Então ele é mais íntimo do que nós somos de nós mesmos, né? Ele é mais íntimo de nós do que nós somos de nós mesmos. É difícil entender isso, né? Mas ele é algo mais que um pouco de que veio antes da gente, né? É parte essencial, né? É mais uma coisa mais autêntica e essencial que possa ser um pouco meio abstrato nesse conceito, mas é algo que a gente tenha muito de autêntico, né? É como se fosse a nossa verdade mais profunda. O que é o tal pessoa? No fundo, né? De fato, seria o Espírito Santo, né? Agindo ali nela. Então, ele atua no que é mais autêntico e essencial para nós, tá? Que é o nosso coração, que é essa síntese, não o sentimento. Santo Agostinho, ele recebe essa concepção também mais tarde na vida, né? Deu uma frase bem bonita dele, bem famosa, que ele fala: tão arde te amei, ó beleza e tão antiga e tão nova. Eis que habitava dentro de mim e eu te procurava fora. Então é isso, Santo Agostinho que
que se converteu um pouco mais tarde, né, 40 anos, ele percebeu que tudo que ele buscava no sexo, nas coisas do mundo, nos prazeres, na verdade, aquilo não era verdade. E o que era beleza de fato era o que habitava dentro dele, que é o Espírito Santo, tá? Então, que é essa beleza escondida, a nossa luz interior, né? Vamos colocar assim. E, cara, o Espírito Santo, ele é, não sei se vocês acreditam, um superpoder, né? Se eu fosse escolher um superpoder, sei lá, qual superpoder eu escolheria? Talvez ficar invisível, sei lá, quero voltar no passado, eu quero voar, entendeu? O Espírito Santo, ele também dá alguns poderes pra gente, né? Que são esses dons que a gente fala. São os superpoderes para viver a fé. São 7 mais específicos que eu não vou entrar em cada um deles daria mais de uma aula, mas só para passar uma passada rápida, né? Então o dom, um dos dons, o dom da sabedoria, né? Que é basicamente ver com os olhos de Deus, escolher o que é eterno, que faz sentido ali na eternidade, em contrapartida do que é passageiro. Dom do entendimento, que é realmente compreender uma verdade de fé, então entender melhor a Bíblia à medida que você vai lendo as escrituras. Dom do conselho, saber o que fazer em momentos difíceis, né? Ajudar, por exemplo, um amigo está passando dificuldade, você vai lá e ajuda ele. Fortaleza, dom da fortaleza, ter coragem para fazer o bem, né? O São Pedro lá, o pessoal, coragem para escolher essa firme decisão diante dos desafios. Ciência, ver o que nos aproxima e o que afasta de Deus, então fazer essas boas escolhas no sentido de conseguir nos aproximar mais de Deus. Piedade, ter amor pelas coisas de Deus, então rezar com carinho, sacramentos, missa, confissão, tudo mais. E temor de Deus, que não é medo em si, né? É o respeito, não querer ofender aquilo que a gente ama, que é Deus, e fugir então, consequentemente, fugir do pecado por amor, tá? Então é isso, como que a gente olha, né, para o Espírito Santo. Às vezes é difícil, realmente é um mistério. A gente pensa na missa, né, que vocês devem ir amanhã, inclusive, que a gente vê, por exemplo, Jesus de uma forma mais clara, né, então a gente consegue ver no sacrário dessa igreja, amanhã na missa, na Eucaristia, a gente consegue de fato olhar para ele e rezar a ele, porque ele é Jesus, né, a gente acredita nisso. E quando a gente pensa em Deus Pai, né, Jesus Deus Filho, a gente pensa em Deus Pai, a gente olha para os céus, né, aqui vai ter um teto, mas a gente olha para o céu de fato, a gente consegue ter como Jesus orava, né, então se referindo ao Deus Pai. Então, ou rezando o Pai Nosso, ou fechando os olhos, né, e imaginamos o Pai Criador. De certa forma são mais palpáveis, né? Agora como o Espírito Santo é complicado, né? Porque, beleza, numa nuvem, meio difícil rezar pra uma pessoa numa nuvem, ou numa pomba, acho que é pior ainda, né? Um fogo, talvez, né? Mas acho que a resposta tá em olhar para dentro de nós, né? Então o Espírito Santo ele tá dentro de nós, ele é esse nosso hóspede interior, ele está na nossa alma, no nosso coração. Então ele como Edith Stein falava, é mais íntimo de mim do que eu mesmo. E São Paulo dizia, né, vós sois templo do Espírito Santo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, fazendo uma comparação, né, é algo realmente que está em você, mas que é realmente difícil de explicar. Sei lá, seu time do coração, né? Muitas vezes, sei lá, quem torce pro Vasco, Botafogo, né? É meio difícil de entender, né? Mas é algo que tá ali em você. É o seu gosto musical, um livro que você ama. O Espírito Santo é um pouco disso, né? Mais profundo, com certeza, mas é um pouco disso. Essas coisas não se explicam, né? Elas estão em você, elas compõem a sua pessoa, fazem parte de quem você é. Então o Espírito Santo ele é assim, né? Ele é seu, ele tá em você, ele mora em você, tá? Então não é algo distante, genérico, né? O Espírito Santo é todo, não. Ele é algo
íntimo, ele é real, ele é pessoal, ele tá ali com a gente tem esse contato com ele. E o que ele pede, né? Ele pede que a gente reconheça essa presença dentro de nós, né? Que a gente viva de acordo com ela e que a gente se deixe conduzir por ele com liberdade e confiança. Então, nunca sou mais livre do que quando sou conduzido pelo Espírito Santo, né? E já partindo para a conclusão, né, da nossa aula, o que a gente faz com esse fogo, né? Essa festa justamente nos lembra que nós não somos cristãos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo que foi dado por Deus pra gente, que a gente consiga agir. Tá? Então Deus, o Espírito Santo que é Deus, está dentro de nós, agindo em nossa alma. Então Ele quer mudar nossos corações, quer dar coragem aos tímidos, né? Nos dias passados no Evangelho falava, Jesus falava, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então é realmente essencial para conseguir levar a gente para a santidade. Tá, então, recapitulando, né? O Pentecostes é essa festa de vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja, pelo menos de forma pública. E o Espírito Santo é esse fogo, luz, essa força e consolo que está dentro de nós e nos guia. Tá? Ele vive em nós desde o batismo, nos dá os dons para sermos santos, e hoje Ele quer agir em nós e através de nós.